Boa noite. Espero que todos muito bem. Essa semana vai ser a nossa terceira aula de genética, onde tivemos que substituir o professor Paulo, que estava com a virose. Já está melhor, em recuperação. Espero que aí ninguém esteja pegando essa virose. É bom cuidar, né? Normalmente, segundo dia deixa de cama. Muito bem. Chegamos na genética que temos uma interação agora entre os genes, tá? Então, é também conhecida como genética moderna, tá? Então, é um capítulo, então, da genética que nós temos pós-mendeliano, tá? Tudo relacionado ao século passado, tá? Ah, mas então não tem tão moderna assim. Ah, mas pós-mendeliana eles deram esse nome. Muito bem. Então, interações gênicas. Então, eu tenho um fenótipo resultante da ação de mais de um gene. Fenótipo ou característica resultante da expressão de mais de um par de genes. O normal, tínhamos um par de genes que estava atuando sobre as variações de um determinado fenótipo. Agora nós temos a conjunção. Então, genes que não estão, às vezes, no mesmo par de cromossomos, não são alelos, atuam sobre um caráter, ou seja, sobre um fenótipo. Separadamente, cada um tem a sua contribuição, ou seja, a ação separada deles também existe. É que quando os dois estão atuando, vai gerar um terceiro fenótipo. Então, nós temos o fenótipo do B, nós temos o fenótipo de A. Mas os dois atuando juntos vão dar um terceiro fenótipo. O exemplo mais clássico é, né, uma coisa um pouco, né, muito pouco explorado aqui no Sul, nos vestibulares, e menos ainda para o Enem, né? A tal de crista de galinha, tá? Então, a não ser que vocês vão ser criadores de galinha, vão dar muito pouca importância a esta genética de genes complementares, que é o primeiro caso que a gente vai ver de interação gênica. Veja que nós temos quatro tipos, né, da apresentação, né, desse adorno aqui dos galináceos, em que nós temos a ação dominante de dois genes, de novo, não alelos, tá? Vai dar esta aqui, ó, a nossa, vou botar aqui como número 1, a nós, que eles chamam, tá? Quando eu tiver
um dos pares recessivamente, veja que vai ocorrer formações diferentes. A rosa, tá? A rosa, lá, a número 2, lá em cima, tá? Ai, 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 minha mesa da minha louca aqui. A número 2, aqui em cima, é a rosa, aonde só o primeiro par está dominante e o outro recessivo. Quando tu inverte, tu vai ter essa tal ervilha. E quando todos estão recessivos, tu tem a tal crista simples. Que, óbvio, esta aqui é o padrão, né? Serve como padrão em termos de criações de aves, já que ela é totalmente homozigota, fica muito mais fácil fazer a reprodução com esses animais e ficar todos iguais. Agora, numa criação, né, em casa, tu pode ter variações, né, que são conjunções, genes complementares, gerando, então, fenótipos diferenciados. Óbvio que esse caso aí, não precisa nem memorizar. O que interessa, e bem em especial, é a surdez humana, tá? Hereditária, óbvio, não adquirida pelo uso, né, de sons ou convívio com sons de muita intensidade. Gene D, gene D e gene E atuam de forma complementar um ao outro para ter a audição normal. O gene D, na orelha interna, né, permite a formação da cóclea, que já vamos ver. E o gene E do nervo auditivo. Óbvio, em dominância. Recessividade de um, de outro ou dos dois causa a surdez. Então vamos ver essas estruturas aqui, ó, tá? Em detalhe. Então, aqui ampliamos a área interna, a orelha interna aqui, tá? Então aqui está a membrana timpânica, né? O tímpano, os ossículos menores do corpo, né? O tal do, né, martelo que vibra conforme a membrana timpânica e fica, né, transferindo essa vibração para como se fosse uma batida, eles chamam este aqui de bigorna. Bigorna. Transferindo agora, por último, para esse aqui que lembra um estribo e por isso chamado estribo, que movimenta uma janela para essa estrutura que lembra um caramujo, por isso cóclea. A cóclea, ela tem líquidos internos, inclusive esses canais semicirculares, tá, que também passa esse líquido, estão relacionados à questão do equilíbrio. Ó, a questão do equilíbrio. Então, esse líquido vibrando aqui dentro tem células sensoriais que então vão receber, né, esse impacto do líquido, né, e vão transformar em estímulo. Então, aqui vai haver então, a onda sonora transformada em estímulo. Este estímulo tem que ser, aqui, ó, transferido para regiões do nosso encéfalo que vai processar a informação. Ó. Então, transmissão do estímulo. Tá? Quem?
Este é o nervo. Este é o nervo auditivo. Então, caso geneticamente, tá, uma pessoa seja, né, no caso ali do gene D, se ela for recessiva, mesmo que produza, ó, dominância para outra estrutura, ela vai ser surda. Por quê? Não há formação de estímulo porque ela não tem cóclea, né? Ao contrário também. Forma a cóclea, mas não há formação daquele que é o transmissor. Então, surda. Neste caso ou neste caso, a surdez é igual, assim como se houver, né, uma condição de dupla recessividade, a surdez é igual. Então, veja, tá? Para ver que é genes complementares. Nós temos fenótipo associado ao gene D, que é a produção da cóclea. Nós temos um outro gene E para a produção do nervo auditivo, todos em dominância, tá? Mas os dois têm que operar junto para haver o quê? Uma audição normal. Então, eu tenho que ter essas duas estruturas para audição normal. Aqui está o terceiro fenótipo. Fenótipo 1, 2 e audição. Terceiro fenótipo, tá? Como eu tinha comentado com vocês ali no início, tá? Vamos a um caso que caiu na URGS, trabalhando com genes complementares, tá? Inclusive com um conceito pouco usual aí, tá? Nas aulas de genética. Comentando então que surdo-mudez, surdo-mudez é uma característica monogênica, tá? Que pode ser causado por diferentes genes recessivos. Ó, a questão da complementaridade, ou seja, genes recessivos, tá? Genes recessivos não produzindo uma determinada estrutura da orelha interna, não vai haver condição do sinal passar para o cérebro ou ser transformado de onda sonora para estímulo, tá? A gente chama isso, esse conceito, que é pouco usual, heterogeneidade genética, ou seja, fenótipos, né? Aparentemente uniformes, parece que tem a mesma causa, né? A causa no sentido ter a mesma origem gênica, tá? Na verdade, são dois ou mais genótipos diferentes. Por exemplo, de novo, por que genótipo diferente? Olha, se tu não tem gene dominante para cóclea, tu não forma cóclea, tá? Se tu não tem gene dominante para o nervo auditivo, tu não forma um nervo auditivo. Qualquer um dos dois, ou os dois, impedem de tu ter uma audição, tá? Bueno, em cima disso ele vai explicar, ó. Considere a afirmação abaixo sobre um casal surdo-mudo homozigoto para os genes relacionados a esta condição. Então vamos lá. Se fosse as letras que a gente estava usando antes, ó. D, tá? Vamos dizer que formou a cóclea, não formou o nervo, tá? E,
O companheiro ou companheira, vamos dizer que seja por outra questão aqui, ó. Não formou a cóclea e formou o nervo. Todos os dois são surdos. Está dizendo o quê? Que eles têm uma menina. E aí começam as afirmativas. Tá? Então, eu botei uma situação, uma hipótese aqui, tá? De homozigose que nem eles estão dizendo. É a única? Não. Então, se a filha é normal, vamos dizer, nesse caso aqui, a filha seria o quê? Dupla heterozigota. Então, ela teria tanto a cóclea quanto o nervo. Ou seja, qualquer outra filha ou filho do casal vai ter o mesmo genótipo. Então, todos eles vão escutar, tá? Esse normal seria, tem audição normal. Essa hipótese nos prova que isso aqui é verdade. Se a filha é surda-muda, ou seja, não formou uma estrutura, hipótese número 2. Vamos ver se é possível isso. Por exemplo, os pais têm o mesmo genótipo. Ó, tem o mesmo genótipo, tá? Se eles têm o mesmo genótipo, nenhum deles tem capacidade de passar para a filha genes para a produção do nervo auditivo. Então, vai produzir a cóclea? Vai. Mas não produzirá o nervo. Então, todos os filhos desse casal, já que a condição é serem homozigoto para todos os genes envolvidos, ó, se a filha é surda, todos os demais serão. Muito bem. Terceira afirmativa. Normalmente a URGS trabalha com 3 afirmativas, tá? Então, tu já tem aí garantido que esta, esta e estas não estão corretas, tá? A tendência aqui, tá? Então, vamos comprovar que é a letra D, Dinamarca, tá? A chance da filha ser surda-muda é tanto maior quanto maior for o número de genes causador da surdez. Não. Isto aqui é muito comum a gente usar esse tipo de expressão maior conforme a quantidade, é justamente na herança quantitativa, pessoal. Por exemplo, altura, tom da pele. Quanto mais tu tiver, mais intensidade vai ter de tom da pele, mais alto vai ser a pessoa. Se for, por exemplo, animais domésticos, o gado, né? O gado bovino, então, a produção de leite, produção de gordura. Aí sim, quanto mais genes estiverem, né, acrescentando, maior é a intensidade. Aqui não tem isso. É surdo e pronto. Tá? Então, óbvio que essa aqui é a falsa. Tá? Damos, então, tá, como certa a letra D. Perguntas? Acompanharam? Tranquilo? A aplicação aqui numa questão da URGS? Então, estamos aplicando genes complementares, em vez de usar as cristas de galinha, estamos usando a surdez humana clássica. Outro caso, um gene, vamos botar aí a letra B, pode inibir a ação de um outro gene, o gene A. Então,
essa possibilidade de comando pode expressar, não pode expressar, por decorrência da ação de um gene, a gente vai chamar isso de epistasia. Epistasia. Então, o gene B, o gene B que atua sobre o outro, vamos denominá-lo como se fosse uma hierarquia epistático, tá? Então, movimento, o que que é o epi, né? O epi é estar acima, acima de alguma coisa. Epi, acima, tá? Então, este comanda, esse está acima do outro. Então, conforme a natureza, pode ser recessivo ou dominante, ele, vou botar aqui, ó, pode inibir. Ou porque é duplo, né? Está em homozigose recessiva, ou simplesmente porque apareceu um dominante. Aí tem que ver qual é a natureza. E atua sobre o gene A. Este vai ser denominado, esse que sofre a ação, hipostático. Hipo, abaixo, abaixo. Então, este que sofre a ação abaixo. Se ele for inibido, aí não aparece nada de fenótipo? Aparece. Ou seja, se houver o processo de inibição, resulta um fenótipo que a gente chama residual. Alguma coisa vai aparecer, mas não é efetivamente o resultado da expressão do GNA, nem em dominância, nem em recessividade, porque foi inibido. Melhor é, óbvio, mostrar depois exemplo, tá? Par de genes pode inibir um outro par não alelo que manifesta um determinado caráter, lembrando sempre que caráter é o fenótipo. Esta epistasia, essa inibição, pode ser por dominância, por exemplo, o B, ou por recessividade do B. Tá? Então, qualquer um dos casos inibiria o outro. Agora, nós temos que determinar qual. É uma epistasia dominante ou recessiva? O gene que inibe é epistático, o que sofre ação hipostático. Tá? Epistasia recessiva. Recessiva. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com algo bem interessante. Tá? Olha aqui. Os alelos e recessivamente, porque é uma epistasia recessiva, são epistáticos sobre um outro gene, o locus B. Esse está sofrendo a ação. Ó, hipostático, esse é epistático. Quando que ele inibe? Quando estiver em recessividade. Tá? O que que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a cor, cor da pelagem de cães
da raça que já foi até meio moda, né? O tal de Retrover do labrador. Eu acho que é retro, acho que é retrovier, mas eu não tenho muita certeza. Interessa que a gente chama eles de labrador. O labrador, ele tem duas cores. Duas cores. Marrom e preto. Marrom é recessivo. Preto é dominante. Mas existe um gene E que pode inibir a pigmentação marrom e preta de ser depositada no pelo. Aí, o que acontece quando, ó, o que acontece quando ela existe? Esse cachorro, por exemplo, era para ser marrom, mas houve uma inibição. Gera um fenótipo, um caráter residual. Esse caráter residual, esse fenótipo residual, que é o amarelo ou dourado, como o pessoal chama. Veja, nesse outro caso, quando eu tenho dominância, ó, e posso, não há inibição, não há inibição, vai dar a pelagem preta, ó, dominante, preto. Este cachorro pretinho, originário desse cruzamento, ele é duplo heterozigoto. Deixa depositar, é preto porque tem alelo dominante no B. O que acontece se eu cruzar F1 com F1? Ou seja, cruzar animais duplo heterozigoto, a gente chama de duplo heterozigoto entre si, tá? Todos os dois duplo heterozigoto. Olha o que vai ocorrer, tá? Ó, a cor da pelagem, de novo, pode ou não se depositar. Cuidado. Então, quando não deposita, o bichinho fica com fenótipo residual. Tá aqui, dourado. Se for permitido, tá? Se for permitido, vai ter cor. Mas por que que ficou dourado? Porque inibiu a cor. Existem duas cores, preta e marrom. Mas só se deposita se houver, vamos dizer, a permissão daquele epistático. Não podemos esquecer isso aí. Então vamos lá. Cruzamento entre duplo heterozigoto. Quais são os gametas de um animal duplo heterozigoto? Aqui, neste caso aqui, o desenhista, né, o que montou esse quadro, em vez de usar a letra E, tá, para o caso do epistático, ele usou a letra A. A letra A. Em vez de usar, tá, a B em relação a E, ele usou a letra A e a letra B. Mas B continua sendo da cor. Preta, dominante.
Olha aqui, ó. Permitiu o depósito de cor preta, dominante. Permitiu o depósito de cor recessiva, marrom. Não permitiu, não interessa o que tem de cor aqui, mas não permitiu. Então fica dourado. Então, gametas que pode se produzir de um cruzamento de duplo heterozigoto nesta condição aqui de genótipo. Ah, olha ali, ó. Eu posso produzir o gameta todo dominante, o gameta dominante no primeiro, recessivo no segundo, recessivo com dominante, recessivo, recessivo. Aqui é a mesma coisa, né? Lembra lá da segunda lei? Pois é. Tá? Veja que nós temos 9 cachorros pretos. 9 cachorros pretos. Ou seja, aquela proporção 9, 3. Ah, porcaria, minha mesa aqui tá meio louca. Oxê, vem pra cá. 9331 está aqui. Ó, 9 indivíduos, tá? 9 indivíduos vão ter dominância, pelo menos uma vez, em cada um dos alelos. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que eu tenho 9 cachorros pretos. Possibilidade 9/16. Eu tenho 3 possibilidades de marrom. Ou seja, deposita a cor, mas eu tenho recessividade na cor. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3. Mas agora houve uma fusão devido ao caso de epistasia, que é o quê? Eu tinha possibilidade de 3, né, de 3 serem recessivo no primeiro e dominante no segundo. Mas isso não se forma preto, se forma amarelo. E, óbvio, uma possibilidade de tudo recessivo, que já seria o amarelo. Então, estes dois aqui se somaram devido à epistasia e está aqui, ó, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? E tudo isso, esses 3 aqui, ó, é por causa de quê? Da epistasia. Tá? Isso é literalmente a epistasia funcionando. Na verdade, a epistasia está funcionando nos 4 ao mesmo tempo, né? Aqui deveria ter sido pretos, desculpe, pretos, e aqui deveria ser um marrom, né? Teria que ter mais um marrom, mas não vai acontecer. Por quê? Porque houve inibição, ó. Inibição, já que eu substituí a letra A pela E, né, originalmente, mas aqui então vai dar os amarelinhos. Veja que há um desvio da proporção fenotípica. Lembra? Esses números é proporção, como está aí a corzinha dos bichos, proporção fenotípica. Aliás, já caiu várias vezes exemplos de epistasia usando a pelagem deste cachorro, o labrador. Tá? Por isso que eu estou insistindo nele. Às vezes, as interações que eles gostam de colocar é relativo à via metabólica. Tá? Uma via metabólica também pode acontecer. Eu tenho uma substância precursora, por exemplo, incolor, que eu preciso que um alelo dominante expresse uma enzima. Lembra que enzima é uma proteína.
E os nossos genes, quando traduzidos, sempre vão produzir proteínas, que podem atuar como uma enzima. Só que aqui eu estou numa via metabólica. Eu preciso de mais de um gene. Um para produzir a enzima P e modificar essa substância precursora incolor numa substância intermediária. Seguida da ação de dominância de um outro gene para produzir a enzima V. E, finalmente, transformar a substância incolor intermediária em violeta. Caso eu não tenha a enzima P, eu não avanço. Ou seja, se houvesse recessividade aqui, o que ia acontecer? Inibe a continuidade da reação. Paramos aqui. Vai ficar incolor. Tá? Agora, se eu não tiver em dominância, eu tenho homozigoto recessivo aqui do alelo V, eu também vou inibir. Ou seja, temos uma substância intermediária incolor, mas não avancei. Tá? Ou seja, recessivo é epistático em relação à dominância do V. Recessivo, o V em relação ao P. Ou seja, pode ter a enzima P, mas se essa aqui for homozigoto recessiva, ela também vai inibir, ou seja, não vai produzir a violeta. Isso é uma rota. Opa, cai esse tipo de coisa? É óbvio, pessoal. Aliás, interpretar essas rotas, né, ou via biosintética é a mesma coisa, é uma via metabólica, tá? Então, uma cor de uma semente de uma determinada árvore, eles inventaram, tá? Alelos recessivos, e por isso, quando a gente vai lendo, a gente vai sublinhando, de cada um dos genes A, B, C, D, não produzem, não são capazes, né, de catalisar, não produzem enzimas que catalisam a reação, tá, para a continuidade da pigmentação da semente. Então, o que que é esse não? Significa dependência, significa epistasia. Então, caso eu tiver aqui, em vez de dominante, duplo, tá? Ó, recessivos, eu paro aqui. Não continuo, ou seja, não transformo o branco em amarelo. Então, nem adianta ter os demais. Já paro aqui. Ó, inibe, pela interpretação do texto. Mesma coisa aqui? Sim, mesma coisa. Inibe a continuidade. Aqui também, se for recessivo, inibe. E, finalmente, o D em recessividade também inibe. Então, eu posso inibir em qualquer uma dessas etapas e não produzir púrpura. E ele está me dizendo que se eu tiver dominante C e D, como se fossem genes complementares, eu produzo púrpura. Isso é um caso típico de exemplo de genes complementares. Não estou vendo. Olha aqui, ó. O gene dominante do C, ele produz, quando se expressa, o tom vermelho. O D, em dominância, produz
azul. Cada um produz um fenótipo. Quando tu soma os dois, ou seja, os dois em ação, gera um terceiro fenótipo, que é a cor púrpura. Está aqui aplicado um caso de genes complementares. Ao mesmo tempo que está nos dando um caso de epistasia. O que está perguntando? Qual dos genótipos abaixo resultaria uma semente amarela? Eu quero parar aqui, ó. Eu não quero continuar. Então, se aqui tiver em recessividade, eu fico branco. Eu fico branco. Então, para ter amarelo, eu preciso do primeiro enzima funcionando. Mas eu não quero outras cores, eu quero ficar no amarelo. Então, eu preciso só barrar a enzima B. Não interessa o resto. Por quê? Aqui já parou a via metabólica. Ficou no amarelo. Vamos ver qual é a letra que diz isso. Ó, dominante. Opa, tá certo. Dominante. Não podia, tinha que ser recessivo. Essa aqui tem a recessividade do B, mas tem recessividade do A, vai ficar incolor. Passa adiante. Para. Tá certo? Nem precisa olhar o resto. Olha aqui, ó. Parou. Ficou amarelo. Tá? Então, letra B. Vamos ver se realmente é a letra B. O que tem de errado aqui? Ó, continua a via até o final. Vai ficar púrpura essa aqui. Essa aqui, né? Vai ficar, como eu já tinha comentado, isso aqui é incolor. E esta aqui também. Ó, estas duas, devido à recessividade do A, são incolores. Ou seja, a recessividade inibe de ir adiante. Inibe de ir adiante. Então, a letra em cima de cada uma dessas flechas vermelhas é a enzima que catalisa, tá? Que catalisa a transformação de uma cor em outra, de um pigmento em outro. E aí está uma questão que tem exemplo de epistasia e, ao mesmo tempo, genes complementares, no caso ali da ação do vermelho e do azul, gerando púrpura. Beleza? Perguntas? Questões? Não entendi a resolução? Tudo é possível. Então, vamos adiante. O que significa pleiotropia? A pleiotropia, pessoal, tu só precisa saber o conceito e um exemplo para ficar na cabeça. Um gene e seus alelos, óbvio, mas produz muitos fenótipos, efeito múltiplo. Múltiplos fenótipos a partir de um gene. Isso é possível? É. Um único gene simultaneamente gera características diferentes, fenótipos diferentes. Exemplos em humanos, tá? Algumas síndromes aqui, ó, tá? 3 síndromes clássicas, tá? Defeito em um gene e nós temos essa síndrome, que é um conjunto de sintomas, tá? Ó, Lawrence Moon. O indivíduo, por problema em um
par de genes, tem obesidade, oligofrenia, ou seja, crânio, tá? Muito pequeno, polidactilia, mais do que um dedo, mais um dedo na mão ou na outra ou nos pés. Hipo, baixa, ou seja, pequena gônada, tá? Pequenas gônadas. Marfan, problemas cardíacos causados por um par de genes. Problemas visuais, dedos alongados, fenilcetonúria, deficiência mental, confusões, icterícia, queda de cabelo, urina muito concentrada. Todas as três doenças gênicas são pleiotropia, tá? E dá para acrescentar outro exemplo, que é a anemia falciforme, por problemas na hemoglobina. Aqui, o problema na hemoglobina causa uma série de efeitos, tá? Aqui, a síndrome de Marfan numa menina, tá? Então, problemas ósseo, de formação óssea bastante, né, defeituosa, tá? Problemas cardíacos, o peito, inclusive, né? Pouco desenvolvimento dos seios, o peito fica aqui com cavado, literalmente, né? Ele fica para dentro, tá? Problemas visuais clássicos e olha os dedos alongados que a gente chama aracnodactilia, né? Aracno de aranha, né? Dactilia. Todo esse conjunto de fenótipos é devido simplesmente a um par de genes, tá? O caso aí da anemia falciforme, né? Falci, tá? Falci é foice, tá? Ou também chamado a doença de sinclemia. Sinclemia. Por que que ficou desse jeito a hemácia? Problema na hemoglobina. A hemoglobina, se tiver um S de sinclemia, ela deforma, ó, deforma a forma final da hemácia. Se a hemoglobina é normal, a hemácia fica assim, parece um biscoitinho com o centro achatado, tá? Qual foi o defeito para ocasionar isso aqui? Foi em um aminoácido. Troca de um aminoácido. E existem centenas de aminoácidos na proteína da hemoglobina. Mas ela é anômala, então a hemácia fica com formato anômalo, falciforme. Quem tem isto pode ser em codominância. Pessoas que são heterozigotas produzem as duas hemácias, mas causa também todos esses efeitos. E quem tem só este tipo de hemácia, há muita chance de não chegar à vida adulta e ter óbito, tá? Devido ao quê? Ó, hiperatividade da medula óssea, tá? Perda muito grande de hemácias defeituosas, então a pessoa fica anêmica, com pouca circulação de oxigênio, vai dar uma série de problemas, ó, alterações cardíacas, pulmonares, nas juntas, alterações do desenvolvimento cerebral, gastrointestinal, alterações renais. Olha o conjunto de fenótipos devido ao problema de um aminoácido nas hemoglobinas, tá? E possivelmente fatal é o acúmulo de hemácias, tá, defeituosas no baço. O baço é, na verdade, o destruidor
e reciclador, né, da hemoglobina das hemácias. Mas existe tantas acumuladas, tá, que vai dar esplenomegalia e pode gerar uma paralisia do baço, tá, que leva a óbito. É um caso de pleiotropia clássica, tá? Este caso, tá, é um caso também que foi da URGS, tá? Tem até a explicação já aqui do lado, sobre epistasia. Ó, é um caso de epistasia e é um caso de epistasia dominante, que é rara, mas tá aí, ó, dominante. Vejam a descrição. Abóboras. Ó, o gene B condiciona um fruto alaranjado. O gene A, ó, amarelado. Um é alaranjado, o outro amarelado. Só que o gene B inibe a ação do A, tá? O gene B inibe a ação do A. Se eu tiver duplo recessivo, olha aqui a epistasia dominante, né? Se eu tiver duplo recessivo, ou seja, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, tá? O que que vai vir, então? Um fruto branco, branco, tá? Branco. Então, cruzamento de híbridos. Ó, cruzamento de híbridos. Tá aqui. Aqui tá um, aqui tá outro, tá? O que que eu espero em termos de fenótipos? Olha aqui, ó, fenótipo. O que que tu vai aplicar para te conseguir fazer rápido essa questão? Tu vai aplicar a proporção fenotípica num cruzamento, como a gente viu em segunda lei, de dihíbridos, tá? De dihíbridos. Ó, qual era a proporção? 9, 3, 3, 1. Sendo que 9 vão ter um alelo dominante em cada um dos pares. 3, um alelo dominante e o outro totalmente recessivo. Depois tu inverte o primeiro recessivo e o segundo com um alelo dominante. E o último, totalmente recessivo. O que que acontece com totalmente recessivo? Dá branco, ó. Tá? Quantas alternativas tem, tá? Um fruto branco, só tem duas, ó. Ó, só tem duas. Quantas alternativas está falando de laranja? Tá? Olha aqui, ó. Laranja, laranja. Olha o pega-ratão, ó. 9. Opa! Aqui. Sai cantando. Não. Veja que neste caso, como é uma epistasia dominante, o B inibe o A. Quando é B dominante, também é laranja. Então tu tem que somar isso aqui, ó, porque é um caso de epistasia dominante. 9 com 3 é 12, tá? E 3 frutos amarelos, como é a expectativa aqui, ó, já que o B recessivo não inibe e o A dominante vai dar amarelo. A questão é simples, não tem muito texto, mas tem que ter segurança em entender a epistasia, aplicar aquilo que é muito comum para a URGS, que é a proporção fenotípica. Quando tu cruza
duplo heterozigotos. Ó, 9, 3, 3, 1. Tem que saber essa de cabeça. Tranquilo, tá? Tranquilíssimo. Então, caros amigos, caras amigas, né? Vamos ver na próxima semana, né, o caso de polimeria, tá? Como surge pessoas mais altas numa família um pouquinho mais baixinha, aquela pessoa se destaca. Como é que isso é possível? Nós vamos falar na próxima semana como isso ocorre, né? Que é o caso de polimeria ou poligênese, ou herança quantitativa, tá? Então, cuide-se, grande abraço e um excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau.